Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa palestra, quando estamos falando sobre o grande perdão de Deus para o ser humano. E já estamos no finalzinho do livro número 1. Temos aqui o livro número 1, e já estamos aqui bem no finalzinho. E estamos, então, concluindo as explicações que nós estamos trazendo sobre a salvação. Então, vamos já, daqui a pouquinho, começando, queremos lembrar que todas essas mensagens que foram pregadas até agora são mensagens que estão incluídas neste livro que você está vendo na tela. Esse livro que tem como título O que é a salvação? E nós intitulamos este assunto de Salvação Ilustrada. Mas, antes de começar, eu gostaria mais uma vez de compartilhar com vocês o nosso contato. Temos aqui na nossa tela o nosso contato. Se você quiser entrar em contato conosco, nós temos ali o endereço do nosso Facebook, do nosso Instagram, o nosso canal, que é muito importante. Lembrando que todas essas palestras relacionadas com este assunto, elas estão sendo inseridas no canal, no nosso canal. O canal nosso é Sinfrônio Jardim. Só isso, você entra lá e vai poder participar conosco. E se você quiser também assistir às próximas mensagens, você poderá estar encontrando as próximas mensagens também no canal. É só você seguir a numeração. A palestra número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Temos também aqui o nosso WhatsApp. Estamos com um WhatsApp novo. Nosso WhatsApp atual é 47 999 71 25 58. Se você gostaria de entrar em contato conosco pelo WhatsApp, estamos à sua disposição, caso você queira fazer alguma pergunta, ou até mesmo adquirir este material, estes livros que estão sendo usados como base para essa palestra. Temos também o nosso site. Você pode entrar no nosso site e conhecer melhor o nosso ministério, conhecer todos os nossos materiais, todo o nosso projeto de trabalho. Então, nosso site é esse que você está vendo na tela, www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br. Amém? Então, vamos prosseguir com o nosso assunto, ainda falando sobre a salvação. E hoje eu quero começar apresentando aqui uma ideia muito importante, uma ideia super importante, que é a ideia de nós desconstruirmos aquele pensamento de que, a partir do momento que eu me torno membro de uma igreja, eu já sou salvo. Então, vamos ler ali, vamos olhar para a nossa ilustração. Ali nós temos alguém que se tornou membro de uma igreja evangélica. Ele já está usando, com roupa de crente, gravata, paletó. Ele tem uma Bíblia em suas mãos e na outra mão ele carrega uma carteirinha de membro, comprovando que ele é membro de uma igreja evangélica. Será, meus irmãos, que se alguém se torna membro da igreja evangélica, automaticamente ele já se torna salvo? Está aí uma pergunta, E eu queria conversar sobre isso. Então, o primeiro ponto dessa palestra de hoje é: a salvação não é só se tornar membro de uma igreja evangélica. Não é só isso. É claro que quem se converte, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa sim congregar em uma igreja evangélica, uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja que mantém a sã doutrina que o Senhor Jesus nos ensinou. Com certeza, a igreja é uma bênção, precisamos sim congregar, mas se você apenas muda de uma igreja para outra,
e não tem um encontro verdadeiro com Jesus. Então, é possível você ser membro de uma igreja e ser alguém que não está preparado para encontrar com Deus. Ser uma alma perdida, alguém que, se morrer repentinamente, você perde a sua salvação, mesmo congregando em uma igreja, caso você não tenha tido uma experiência pessoal com Deus, uma experiência de conversão com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos prosseguir, vamos falar mais sobre este assunto. Muitas pessoas creem que só serão salvas no dia em que passarem pelo batismo e se tornarem membros de uma igreja. Eles acreditam que, pelo fato de terem mudado de igreja, terem sido batizados, então eles serão incluídos no livro de Deus, no livro da vida. Na verdade, não é bem assim. Aqui o texto diz assim, imagine um homem que sofre um grave acidente de carro e é levado às pressas para o hospital. Será que, ao chegar lá, só por entrar no hospital, ele já está curado? Então, aí nós temos uma pergunta, né? Imagina um homem que está dirigindo o seu carro, ele bate o carro, ele agora está profundamente machucado, ele é levado às pressas para o hospital, a cura dele vai acontecer no momento que ele entrar no hospital. Entrou no hospital, pronto, ele já está curado? Não, com certeza não. Então, meus amigos, a igreja, como eu disse, ela é uma bênção, ela é um projeto de Deus, mas nós precisamos olhar a igreja como um hospital. E nesse hospital sempre está chegando gente diferente, pessoas machucadas, pessoas feridas, procurando a cura. Agora, essas pessoas machucadas ou feridas para serem curadas, elas precisam serem medicadas, precisam aceitar o remédio que será levado para elas. Então, vamos dar uma olhadinha agora em mais uma ilustração. Vamos lá no próximo? Então, ali nós temos aquele paciente que acabou de chegar no hospital com sua perna quebrada, seu braço quebrado, ferido, machucado. Ele já está dentro do hospital. Agora, será que ele já está curado só porque ele já está lá no leito do hospital? Não. O que será necessário para que ele seja curado? Então, ali você pode ver o médico se aproximando dele, e claro que o médico vai identificar a sua ferida, o seu machucado, e o médico agora vai estar receitando para ele o remédio certo, o remédio que ele precisa tomar voluntariamente, espontaneamente, e se ele então obedecer à orientação do médico e tomar os remédios certos, então aí é que virá a cura. Ok? Então, aqui no nosso texto diz assim, é exatamente isso o que tem acontecido com muita gente. A igreja é o hospital de Deus. É o lugar onde os feridos vão para receber a cura da alma. É a enfermaria onde Deus aplica seu remédio para nos curar e salvar. Portanto, ir à igreja, passar algumas horas lá e voltar para casa sem receber o tratamento de Deus não será suficiente para sermos salvos. Isso quer dizer o quê? Ainda olhando para o desenho, temos ali o médico oferecendo para o doente o remédio que ele precisa tomar. Mas se esse doente disser, doutor, eu não preciso de remédio, só quero ficar aqui no hospital, mas eu estou bem, eu não preciso desse remédio que você está me oferecendo. Se o doente que está lá no hospital recusar o tratamento, recusar o remédio, ele vai morrer dentro do hospital. Então, a mesma coisa acontece na igreja. Quantas e quantas pessoas não estão indo na igreja?
alguns apenas para receber bênção, para conseguir alcançar milagres, outros para ouvir profecias. Mas quando eles chegam lá, e quando a palavra de Deus é pregada, a mensagem do arrependimento, o que é a mensagem do arrependimento? A mensagem do arrependimento é aquela mensagem que trata com a ferida da alma. Quando ele escuta que ele precisa arrepender dos seus pecados, mudar de vida, largar os seus pecados, ter um encontro com Deus, nascer de novo. Então, muitos não querem este tratamento. Querem as bênçãos, mas não querem se arrepender dos seus pecados, não querem abandonar seus pecados. E quando nós não nascemos de novo, quando nós não temos um encontro verdadeiro com Deus, o que acontece? Nós seremos como este homem, que está no hospital, mas está doente e pode morrer. Se voltarmos para casa, como chegamos, sem termos um encontro verdadeiro com Deus, com certeza, então, a nossa carteirinha de membro não poderá ser usada como um passaporte para nós entrarmos no céu. O que adianta você ter uma carteira de membro? O que adianta você ter um cargo na igreja, um título, mas se você não é nascido de novo, se você ainda guarda com você pecados que não foram confessados e nem abandonados, se você ainda não nasceu de novo, então, você não pode ir para o céu se você apenas é membro de uma igreja. Temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, arrepender dos nossos pecados, e assim, então, seremos membros da igreja de Jesus aqui na terra, mas seremos também futuros moradores das mansões celestiais, lá na eternidade, com nosso Deus e com nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ver o nosso próximo. A salvação também, meus amigos, meus irmãos, ela não pode ser vista assim como uma incógnita. Ou seja, o que é essa palavra incógnita? Isso quer dizer algo indefinido, algo relativo. Algumas pessoas costumam perguntar: como poderei conhecer a verdade a respeito da salvação? Pois existem tantas religiões e cada uma ensina uma doutrina diferente. Como vou saber qual delas é a correta? Então, ali nós temos aquele homem com uma grande dúvida, uma grande interrogação e perguntando, e dizendo para si mesmo: eu quero ser salvo, eu quero receber a salvação que Deus preparou para a minha vida, mas eu me deparo com tantas ideias diferentes, tantas igrejas, cada igreja dizendo uma coisa diferente, tantos caminhos. Então, como que eu posso saber qual é o verdadeiro caminho? Como que eu posso saber exatamente qual a verdadeira religião que vai me conduzir a Deus? Essa pergunta é uma pergunta que com certeza muita gente guarda nos seus próprios pensamentos. Então, vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Qualquer doutrina que não estiver mencionada na Bíblia não é confiável. Vamos começar por aí. Se você vê alguma igreja ensinando uma doutrina que não combina com a Bíblia, uma doutrina que se contradiz com a palavra de Deus, então você já pode descartar essa igreja, porque a Bíblia é o mapa de Deus para nos levar ao céu. E a Bíblia nos ensina exatamente como chegar ao céu. Se alguém vier até você com uma revelação que não tenha fundamento na Bíblia, então não creia, pois ela traz consigo engano e maldição. Por que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Está aí uma pergunta, né? É porque Deus fala conosco através dela. Suas páginas são como uma carta que o nosso Deus nos escreveu
para nos ensinar o mapa da salvação. Então, quando você pega a Bíblia, você pode ter certeza disso. Ali você vai encontrar cartas que Deus escreveu para você. É simplesmente isso. Deus revelando aos seus profetas a sua vontade, a sua doutrina, o seu querer. Então, se você é alguém que abre a Bíblia e crê que aquelas páginas que estão diante de você são cartas que vieram do coração de Deus, então você vai poder entender exatamente o verdadeiro plano de salvação que Deus preparou para nós. Veja o que Jesus disse, lá em João capítulo 14, versículo 1 e 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E quando Jesus falava estas palavras tão claras, estas palavras tão verdadeiras, um dos apóstolos interrompe Jesus e diz: Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Parece que ele não estava entendendo o que Jesus dizia. Nós não sabemos para onde vais, Senhor. Tipo assim, se o Senhor foi nos deixar aqui, então depois disso, como que nós podemos saber o caminho, Senhor? E aí Jesus responde, com uma das palavras mais profundas que existe na Bíblia, quando se diz respeito ao verdadeiro caminho que leva o homem ao céu. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amigos, dessa forma, então, Jesus estava respondendo a pergunta que milhares, milhões de pessoas fazem. Como é comum encontrar pessoas perguntando como saber o caminho certo, o caminho verdadeiro. Um caminho que eu posso andar por ele e saber que eu chegarei até Deus. Nós vemos Jesus dizendo: eu sou este caminho. E Jesus ainda acrescenta, ele diz assim: eu sou também a verdade. Em mim não existe mentira. Eu sou uma verdade 100% verdadeira. E Jesus ainda diz: eu sou a vida. E quando ele fala de vida, é claro, ele está falando sobre vida eterna. Ele está dizendo: eu sou aquele que pode dar para você a vida eterna. A vida eterna. E Jesus acrescenta dizendo: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe outro caminho a não ser o próprio Jesus. Amém, meus amigos? É algo tão simples. Se você crer de verdade que Jesus é o caminho, e se você entregar o seu coração para Ele com toda a sinceridade, se você confessar seus pecados para Ele e dizer: Senhor Jesus, venha morar no meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados e você será uma pessoa salva, não pela sua justiça, mas pela justiça de Deus. Amém? Vamos ver o nosso... Nós estamos, então, agora já chegando na próxima, o próximo capítulo do livro. Então, eu queria apenas compartilhar com vocês agora o assunto do próximo vídeo. Tá certo? Nós estaremos agora, na próxima gravação, falando sobre este assunto. Ciladas que Satanás usa para impedir a nossa salvação. Até aqui nós já compartilhamos com vocês, trazendo alguns esclarecimentos básicos sobre a salvação, para que você entenda o que a Bíblia fala sobre este assunto.
E eu creio que se você ouviu, participou, escutou, meditou, se você conferiu os versículos que foram apresentados, se você entendeu as ilustrações, então você já está consciente. Você já sabe o que você precisa fazer para ser salvo, para ser perdoado, para ter o seu nome escrito lá no livro da vida, para viver uma eternidade lá na glória com o Senhor. Amém? E no nosso próximo vídeo, então, nós estaremos falando sobre as ciladas que o diabo usa para impedir a nossa salvação. Você que me escuta, provavelmente é alguém que já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, mas talvez é alguém que ainda não tomou essa decisão tão importante de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Por quê? Existem ciladas, existem argumentos que o diabo cria para poder nos impedir. Se há uma coisa que o diabo quer fazer, ele quer que você não chegue até o céu. Ele quer que você morra perdido. Porque o diabo, ele odeia os filhos de Deus. Ele sente inveja daqueles que amam a Deus. Ele sabe que você pode chegar no céu, mas ele nunca mais poderá estar aonde ele já esteve um dia. Então a Bíblia nos mostra que ele luta contra os seres humanos, para que o ser humano ele não encontre Deus, ele morra sem Deus. E no próximo vídeo, então, nós estaremos falando sobre estas ciladas, um assunto muito importante, e eu te convido a estar conosco no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que você esteja, nesse dia, pensando no que você ouviu, e que você seja alguém que esteja dizendo: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima palestra.